Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, porque está na hora da informação e está na hora da prestação de serviço. Está começando o seu AB1 dessa quarta-feira, dia 15 de outubro. 11 horas e 49 minutos, nós vamos juntos e ao vivo pela telinha da TV Asa Branca, pela internet, pelo G1, Caruaru e região e também pelo Globoplay. Para começar, vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Olha aí essas imagens ao vivo, muito sol, hein, aqui na capital do Agreste. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim, com sol entre nuvens, e à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 28 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. A gente aproveita sempre para dar uma olhada na previsão do tempo em outras cidades aqui da nossa região. E a gente hoje começa por Pesqueira, que fica aqui no Agreste, mínima de 17, máxima de 27 graus. Catende, na Mata Sul de Pernambuco, mínima de 20, máxima de 29 graus. E tem ainda Floresta no nosso sertão, querido sertão, 21 graus a mínima, 34 graus a máxima, hein? E aqui no AB1, a gente vai falar sobre uma denúncia de violência sexual contra um policial militar, pessoal. A vítima é uma mulher. Ela disse que foi violentada durante uma blitz. Esse caso foi registrado no Cabo de Santo Agostinho. Essa mulher foi chamada para tentar reconhecer o homem que teria praticado esse crime. E a gente vai trazer todos os detalhes desse caso daqui a pouco. Fábio Gomes está com a gente ao vivo nessa quarta-feira e vai dizer o que é destaque no nosso portal. Inclusive tem decisão judicial sobre um concurso público de Garanhuns. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. É isso mesmo. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui no AB1. Um dos destaques que a gente traz hoje aqui no AB1 é a respeito da anulação, da homologação de um concurso público para a Guarda Municipal Feminina lá de Garanhuns, aqui no Agreste Pernambucano. Para a gente ter ideia, essa homologação é o ato oficial administrativo que encerra um certame. Essa ação foi movida pelo Ministério Público de Pernambuco e a decisão atendeu parcialmente ela. Para a gente ter ideia, essa homologação aconteceu no mês de junho do ano passado, antes da finalização do curso de formação. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes e explicando um pouco mais sobre essas irregularidades apontadas pela Justiça de Pernambuco. Almir? Nós tivemos alguns problemas técnicos e estamos de volta agora ao vivo para dar início ao seu AB1. Então, pessoal, hoje tem também os problemas da comunidade e se tem problema aí na sua rua, no seu bairro, o nosso Carro Link vai até aí para mostrar o que é que está acontecendo e cobrar uma solução às autoridades. Então, hoje, Lohana Nunes vai atender a um chamado dos moradores do José Liberato aqui em Caruaru. Não é isso, Lohana? Bom dia para você. É isso mesmo, Almi. A gente, inclusive, acabou de chegar aqui e descobriu o porquê da população ter chamado a gente para cá. Olha só, a rua realmente sem estrutura, até para entrar com o carro aqui é bem complicado e a gente veio nesse intuito, né, de tentar entender a reclamação dos moradores e o porquê que eles chamaram a gente. Tem bastante gente aqui na rua já aguardando a gente aqui, esperando para conversar, para explicar qual é o motivo, mas a gente já deve imaginar, né, porque para conseguir passar com o carro aqui tá difícil, a gente vai parar ele aqui agora e daqui a pouco conversar com os moradores e tentar entender aí quais são as problemáticas maiores, né? A gente viu que as ruas transversais aqui, elas estão de certa forma, de alguma forma asfaltadas, né? Tem paralelepípedos nas ruas, mas aqui o caso é ainda pior. Já já eu volto para a gente entender quais são as reclamações e se a gente tem retorno da prefeitura ou não. Já já eu volto. Muito bem. Hoje é dia 15 de outubro, é dia do profissional que educa a sociedade inteira, um profissional que forma estudantes em todas as profissões, não é não? Hoje é dia do professor, então a gente tem reportagem especial dedicada aos nossos educadores aqui no AB1. É isso que me move, é vir para cá, é ser acolhida pelas crianças e acolhê-los. É uma relação de afeto e de carinho. A beleza da vida, eu acho que está na gente, de fato, tirar o conhecimento que a gente tem e poder perceber que outras pessoas, a partir do contato conosco e com a teoria ou com os assuntos que ele aprende, né, é poder levar e carregar um pouco daquele conhecimento, um pouco da gente e perceber que assim a gente contribui com a formação e com a sociedade. É gratificante a gente ver o quanto esse aluno chegou tão longe, se eles alcançaram os objetivos que um dia eles disseram a gente
com brilho nos olhos, que tinham vontade de realizar. E isso é muito gratificante, acho que é a parte mais gratificante da profissão. E também ao vivo com a gente tem Joel Almeida e Gessé Acioli. Por quê? Porque quarta-feira também é dia de saber quais são as oportunidades que estão esperando por você no mercado de trabalho de Caruaru e região. Além disso, a gente vai falar sobre os direitos do trabalhador, porque tem a bem emprego. Não é não, Joel? Bom dia. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você. Um ótimo dia também para você que está com a gente aqui ligadinho no AB1. Olha só, quarta-feira é dia de falar sobre oportunidades. Só para hoje são mais de 1.100 vagas disponíveis para todo o estado de Pernambuco, com vagas em várias áreas de atuação, com com escolaridades diversas também disponíveis para esta quarta-feira. A gente vai falar também sobre o direito do trabalhador que trabalha na informalidade, sem carteira assinada. Você sabia que esse trabalhador tem muitos direitos de acordo com a Justiça? A gente vai tirar todas as dúvidas com o especialista daqui a pouquinho aqui no AB1. Almir. Muito bem, Joel, muito bem. E olha, quarta-feira também é dia de falar sobre o direito do consumidor quando acontece algum contratempo na aquisição de um produto ou de um serviço, por exemplo. Então, o Gessé Acioli vai dizer qual é o perrengue de hoje. Bom dia, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, a bronca de hoje, já imaginou aí você recebe aquela mensagem, ligação com algum benefício financeiro e de repente quando você dá conta é um golpe. A gente vai trazer informações sobre um caso que aconteceu com um dos nossos telespectadores que participou conosco e a gente vai trazer dicas importantes sobre esse assunto e como resolvê-lo depois que cai nesse tipo de golpe. É daqui a pouco no quadro Seu Direito. São esses alguns dos assuntos do AB1 de hoje, pessoal. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição a gente vai falar sobre um projeto de lei que vai ser votado hoje para reforçar o combate às bebidas adulteradas aqui em Pernambuco. E claro, nessa edição a gente vai conferir mensagens em homenagem ao Dia do Professor. Olha a primeira aí na sua tela. É muito importante a gente fazer essa homenagem aos professores, porque há ensinamentos que ficam guardados no nosso coração e eu vivo com um deles, que é inútil você aprender algo e não compartilhar com outras pessoas, porque um dia você há de partir e quem vai dar continuidade com o dom que você aprendeu? Então, o seu AB1 está de volta meio-dia, 1 minuto e olha essa história, pessoal. Uma mulher disse que foi vítima de violência sexual e o suspeito é um policial militar que estaria trabalhando em uma blitz no Cabo de Santo Agostinho. A vítima foi chamada para tentar reconhecer o homem que teria praticado esse crime. Veja na reportagem. A vítima foi ao quartel do Comando-Geral da Polícia Militar de Pernambuco, no bairro do Derby, no Recife, acompanhada da advogada. Elas passaram cerca de 2 horas no local. Ao sair, a advogada explicou que o plantão, no dia do crime, seria composto por 5 policiais militares. 2 PMs compareceram ao reconhecimento. Segundo nos foi informado, os policiais que estavam de plantão no dia da ocasião, eles estariam presentes, que não aconteceu. Dos 5 policiais, 2 estavam em uma ocorrência diferente e, portanto, no momento dos fatos, só existiam 3 policiais. Dos 3 policiais, apenas 2 compareceram e a vítima não reconheceu nenhum deles como sendo o agente delitivo. O terceiro, ele, segundo nos informaram aqui, ele sofreu um acidente e está de licença médica por 3 dias. Não necessariamente o policial que não estava presente é o acusado. Por quê? Porque existe essa possibilidade da troca informal durante plantões policiais. A advogada questionou o fato de o reconhecimento ser feito no quartel do Comando-Geral e afirmou que a mulher foi revitimizada de várias formas. Uma falta de sensibilidade, né? Quando a gente chegou, vários policiais que estavam aqui no entorno ficaram olhando para a vítima. É um ambiente que não é preparado para um tipo de escuta especializada. A gente está falando de um caso de estupro, é um caso que tem várias peculiaridades e, infelizmente, faltou essa sensibilidade, né, sobretudo do governo do estado, para lidar com esse caso. Então, a gente está com 2 investigações em curso. A gente está com uma investigação na Polícia Civil e uma investigação na Polícia Militar, que é um fato extremamente novo, né? A gente
2 inquéritos abertos para apuração do mesmo fato e a vítima ela está se sentindo totalmente revitimizada, na medida em que ela precisa ficar repetindo os fatos das mesmas circunstâncias para órgãos distintos, mas que no final das contas servem, né, aí a mesma função. Ainda de acordo com ela, os policiais se recusaram a realizar o exame de coleta de material genético. De acordo com a vítima, que preferiu não se identificar por medo de sofrer violência, ela foi estuprada por um policial militar após ser parada em uma blitz no Batalhão de Polícia Rodoviária, na PS-60, no Cabo de Santo Agostinho, na noite da última sexta-feira. Peguei minha amiga no aeroporto, vim até em casa eu peguei minhas filhas e vim para a região das praias, né? Passando ali na Polícia Rodoviária, eu fui parada, uma blitz e fui conduzida até o interior do prédio lá, ele me chamou para comunicar que o carro estava atrasado. Eu adquiri esse carro há pouco tempo. No dia que eu comprei, ele estava em dia, que o vendedor pagou a primeira parcela do IPVA e não pagou as demais. Então, logo em seguida ficou atrasado e eu não sabia. Aí lá dentro, ele me comunicando isso, ele ficou ali com aquela conversa, perguntando o que eu fazia, quem eu era, não sei o que, de onde eu era. Depois ele virou para os colegas e disse que eu iria beber água. E me conduziu até lá dentro. Lá dentro tem um quarto. E entrou lá no quarto, começou a levantar meu vestido, apagou a luz e começou os abusos. Um novo reconhecimento deve ser feito na próxima sexta-feira. A Secretaria de Defesa Social explicou que os policiais militares que estavam de serviço no dia do crime foram afastados das atividades operacionais e estão desempenhando funções administrativas até a conclusão das investigações. É um fato inadmissível o que foi narrado, o que foi registrado. Uma violência praticada por um agente do Estado no interior de uma repartição. Mas eu quero dizer que isso é uma exceção. As polícias de Pernambuco são formadas por pessoas muito qualificadas e não é esse o procedimento. Nós repugnamos isso de forma veemente e todas as providências estão sendo tomadas. Vamos trabalhar para que, comprovando o fato, ele seja encaminhado à justiça o quanto antes para responder pelos atos dele. A Polícia Militar disse que está à frente das investigações por conta dessa suspeita de envolvimento de um militar de serviço. A PM disse também que uma oficial feminina está à frente desse inquérito. Caso essas denúncias sejam comprovadas, os envolvidos vão responder a penas que variam de punições disciplinares à perda do cargo. Nós perguntamos se existe a possibilidade de ter acontecido alguma troca de plantão entre os policiais no dia do crime que não tenha sido informada oficialmente. A assessoria da Polícia Militar disse que essa possibilidade não existe. E a gente vai seguir acompanhando esse caso aqui no seu AB1. 12:06, pessoal. Vamos aos problemas da comunidade agora, porque no José Liberato, aqui em Caruaru, moradores reclamam da falta de pavimentação. Eles entraram em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, então Lohana Nunes pegou o nosso carro-link, foi para lá e vai trazer os detalhes sobre o que é que está acontecendo. Boa tarde para você, Lohana. Boa tarde, Almir, para você, para todo mundo de casa, exatamente, chegamos aqui agora há pouco, para você que está desde o início aqui no jornal com a gente, percebeu, né, que a coisa aqui está bem crítica na rua, a gente já chegou ouvindo as reclamações dos moradores que disseram que aqui o saneamento já está concluído, inclusive as ruas ao redor dessa daqui, aqui no bairro José Liberato, já estão pavimentadas quase que a maioria, mas essa aqui foi deixada para trás. A gente vai conversar com o seu Denis, que é morador aqui há quase 20 anos, tem outros moradores aqui atrás também fazendo esse apoio, essa força aqui, realmente pedindo para serem vistos, né, pelo poder público por causa da falta desse calçamento. Seu Denis, o senhor disse que chegou a conversar, né, com a gestão para ver qual seria a data para a pavimentação. Teve retorno, mas não foi cumprido, foi mais ou menos isso, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Almir. Veja, o ano passado ele estava fazendo a Rua Lucerna, que é do lado de lá. Aí eu fui, conversei com o engenheiro de obras e ele passou para mim que em janeiro eles vinham concluir nossa rua. E até agora não apareceu. As duas ruas de trás, a metade dessa daqui e deixaram a gente aqui no meio. Aí a gente gostaria de saber por que nossa rua não foi feita. Está todo mundo aqui, quando chove é lama e quando é sol é poeira.
Como eu passei para você, tem nossa amiga aqui, a coitada foi subir na calçada dela aqui, ó o bracinho dela como é que está aqui a situação. Pois é, essa situação que eu queria contar. Como é o nome da senhora? Lúcia. Dona Lúcia, que caiu aqui, viu, minha gente? Por causa da lama, né? Dessa falta de calçamento, acabou quebrando a mão, assim. E realmente é uma situação bem crítica para a população. Mas só pra gente, antes de devolver, ler a nota que a prefeitura mandou pra gente, porque a gente veio aqui para ouvir a população, para pedir, mas também a gente ouviu o outro lado, né? E segundo a nota da prefeitura, já tem no cronograma uma data específica para vir concluir esse projeto, né, para fazer o calçamento da rua e aliás, eles disseram que vai ser incluído no cronograma assim que o recurso financeiro chegar. Quando esse recurso vai chegar ou qual a data, eles ainda não deram, mas a população segue aqui, ó. Olha o tanto de gente esperando o momento de o calçamento chegar, né, pessoal? É isso. Pois bem, a gente veio aqui realmente dar luz a esse problema como a nossa responsabilidade como imprensa, né, a TV Asa Branca sempre perto da população. Eu volto contigo, Almi, a gente continua aqui. Sim, a gente continua acompanhando todas essas questões relacionadas a esses moradores, a essa rua que está desse jeito aí. A nota a gente percebeu também, não é, aquele mesmo argumento de que a equipe vai verificar a situação, não é, que depois inclui aí para o cronograma, não é, assim que tiver os recursos aí as obras serão realizadas. O fato é esse, pessoal, tem gente se machucando por lá porque é muito buraco, a gente está vendo as condições da rua, as más condições dessa rua, as pessoas se machucam mesmo. Quando está chovendo, imagina como isso aí não escorrega, não é? Quando chega o período mais quente, poeira na casa de todo mundo. Então a gente vai seguir acompanhando sim essas questões relacionadas a esse problema lá no José Liberato. Essas informações chegaram ao vivo e a gente vai seguindo com o seu AB1. Bom, então se rodou essa vinheta, tem notícia boa para quem está na expectativa de uma oportunidade no mercado de trabalho. Ó, 12h, 10 minutos, vamos ao AB Emprego dessa quarta-feira. Joel Almeida está chegando ao vivo e tem todas as informações agora, não é isso, Joel? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui ligadinho no AB1. Olha só, eu falo aqui de frente da Casa do Trabalhador, que fica aqui na rua Floriano Peixoto, no centro da cidade, onde muita gente vem aqui em busca dessas oportunidades. Oportunidades que a gente separou todas elas, algumas delas na verdade, e você vai acompanhar agora na sua tela. Veja. Para Caruaru, uma vaga para açougueiro, 2 vagas para ajudante de estruturas metálicas, 18 vagas para alimentador de linha de produção, 2 vagas para almoxarife, 2 vagas para analista de recursos humanos, 4 para atendente de lanchonete, 1 vaga para atendente de lojas, 1 para auxiliar contábil, 10 vagas para auxiliar de armazenamento, 1 vaga para auxiliar de cozinha, 1 para auxiliar de pessoal, 1 vaga para comprador, 8 vagas para consultor de vendas, 1 para cozinheiro geral, 2 vagas para encarregado de seção de controle de produção, 1 vaga para lavador de carros, 2 para montador de estruturas metálicas, 1 vaga para motorista de caminhão, 2 para operador de caixa, 3 vagas para repositor de mercadoria, 2 vagas para serralheiro, 4 vagas para vendedor interno, 10 vagas para vendedor praçista. Olha aí quantas vagas disponíveis na nossa região, vagas variadas em diversas áreas de atuação, com diversos níveis de escolaridade exigidos aí. E aí, se você ficou em dúvida, pode acessar o site cedep.pe.gov.br. Lá tem o quadro de vagas só de hoje, são mais de 1.100 vagas disponíveis. Claro que você pode fazer essa consulta todos os dias, também acompanhando também no G1 Caruaru e região, que a gente também solta essas vagas diariamente. Eu falo aqui de frente da Casa do Trabalhador, onde as pessoas podem vir aqui para procurar essas vagas todos os dias, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Fica fácil de localizar, como o nosso cinegrafista, o Edivaldo Coelho, está mostrando para a gente. Rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade. A gente está bem pertinho da prefeitura, a prefeitura fica aqui atrás. Lá atrás fica aquela praça muito conhecida ali, muita gente conhece, atrás também da Praça Nova Euterpe. É isso, Almir, essas são as vagas de hoje disponíveis aqui na Agência do Trabalho.
Tá certo, Joel. Muito boa sorte para essa turma toda. A gente sempre sabe, não é? Tem bem emprego na segunda, na quarta-feira e a gente fica na torcida para todo mundo que vai em busca dessas oportunidades. A gente continua falando sobre o mercado de trabalho. Agora, vamos saber o que diz a lei, Joel, em relação às pessoas que atuam informalmente, ou seja, sem carteira assinada. Existem direitos para essas pessoas também, né, Joel? Exatamente, a lei é clara e ela diz que tanto o trabalhador de carteira assinada, o trabalhador que trabalha com contrato ou ele que trabalha na informalidade, ele tem os mesmos direitos, viu? Vou conversar agora com a Silvânia Moraes, que a gente convidou ela para participar desse bate-papo. Ela é advogada trabalhista, está aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite da nossa produção. Silvânia, a pergunta é: quais são esses direitos que o trabalhador de carteira assinada tem e que também se espalha para esse trabalhador sem carteira assinada? Boa tarde a todos. O direito que o trabalhador informal tem, o mesmo direito que o trabalhador de carteira assinada tem. Quais são? Aviso prévio, 13º, férias proporcionais, mais 1/3, seguro-desemprego, preenchendo os requisitos, FGTS, multa dos 40%, são esses. Tem também direito àquele salário pago no dia correto, as férias também dadas com antecedência. Mas a pergunta é, existe um prazo específico para solicitar esses direitos? Sim, existe sim. Após o encerramento desse contrato de trabalho informal, existe um prazo de 2 anos, onde esse trabalhador pode reivindicar os seus direitos na Justiça do Trabalho, reivindicando os últimos 5 anos. Por exemplo, se ele trabalha 10 anos informal numa empresa, ele tem 2 anos após o encerramento desse contrato para reivindicando os últimos 5 anos. Agora a gente tem uma situação hipotética. A pessoa está ali trabalhando numa empresa, não foi registrado. O trabalhador ele está tendo desconto de férias, de FGTS, outros descontos, por exemplo, igual o trabalhador de carteira assinada que recebe o contra-cheque ali. Isso pode? Não, de forma alguma. Esse empregador, ele está cometendo fraude. E aí ele pode ser penalizado, certo? E nesse caso, com pagar todo o período que não foi recolhido de forma adequada, ele recolhe e não paga, ele já está cometendo essa fraude. E aí ele ser condenado a pagar todo o período desse trabalhador, período de trabalho, aquele reconhecimento do FGTS e do INSS. Muito obrigado pelas informações, dúvidas esclarecidas. Então, como a Silvânia falou agora, é preciso recolher, né, o FGTS, é preciso pagar tudo direitinho, mas com a carteira assinada para ter esses direitos garantidos. Se não for, pode procurar a justiça ou um advogado para tirar todas essas dúvidas, tá certo? Almir, eu volto contigo no estúdio. Muito bem, muito obrigado pelas orientações aqui ao vivo no AB1 dessa quarta-feira, Joel. Valeu! Vamos para o intervalo agora. A seguir, a gente vai falar sobre os casos de raiva animal em herbívoros, pessoal. 9 casos foram confirmados e 4 estão sendo investigados aqui na região. É daqui a pouquinho, hein? E agora tem mais algumas mensagens em homenagem ao Dia do Professor. Meus professores que passaram pela minha vida me deixaram várias lições, como se expressar, como será o amanhã, de profissão, boas coisas, sempre me deixaram uma boa conduta. É assim, eu sou muito grata, eu sou fã dos professores. Estamos de volta com o seu AB1, meio-dia, 19 minutos agora. E olha só, deputados pernambucanos devem votar hoje um projeto de lei único que prevê obrigações e punições rígidas para os responsáveis pela fabricação e pela comercialização de bebidas adulteradas aqui no estado, hein? Pela proposta, 8 projetos que já tinham sido apresentados pelos deputados foram organizados dessa vez em um só projeto. Veja. Ficou claro para os parlamentares que é preciso aprimorar as leis que tratam da fabricação e da comercialização de bebidas alcoólicas e das punições aos responsáveis pelos casos de bebidas adulteradas.
O projeto de lei do deputado Luciano Duque, do Solidariedade, prevê a inclusão de mais informações em notas fiscais, para que o documento seja usado como instrumento de comprovação de origem e para facilitar mecanismos de denúncias. Desde a importação, a produção, na nota fiscal tem que constar a origem desse produto, você tem rastreabilidade. Então o consumidor tem a condição de escolher dentro do estabelecimento, ou mesmo num espotinho no meio da rua, ou seja, eu quero uma bebida quente. Então me apresenta a nota fiscal onde você adquiriu esse produto. O deputado estadual João Paulo Costa, do PCdoB, defende que todos os envolvidos na comercialização sejam responsabilizados, caso haja confirmação de adulteração de produtos. Um dos projetos do deputado trata dos distribuidores e armazenadores de bebidas alcoólicas. O outro projeto fala de penalidades aos estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas irregulares. Os restaurantes não eram responsáveis pela origem da bebida vendida, comercializada. E com esses meus 2 projetos, além de responsabilizar os armazenadores, os fornecedores de bebidas, também os restaurantes, e isso eu tenho certeza que vai coibir esse tipo de prática, porque os restaurantes vão ficar muito atentos ao tipo de bebida que eles estão comprando para poder vender para o consumidor final. Diante dos casos de intoxicação de pessoas que ingeriram bebida alcoólica com metanol, mais 5 projetos chegaram à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que analisa a legalidade das propostas. 3 são do deputado Romero Albuquerque, do União Brasil. Entre eles, o que prevê a obrigatoriedade de notificação da Polícia Civil em casos de internação ou óbito decorrente de intoxicação por metanol. O do deputado Antônio Coelho, do União Brasil, fala sobre a prevenção e o combate à fabricação e à comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol no Estado. E o da deputada Socorro Pimentel, do União Brasil, tem a proposta de criação de um protocolo estadual para atendimento de casos de intoxicação por metanol. Os 8 projetos que haviam sido apresentados pelos deputados foram organizados em um projeto só. Essa proposta unificada foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça. A tramitação foi feita em regime de urgência para acelerar os trabalhos. As leis estão separadas e nós estamos unificando todas elas para facilitar justamente a execução da lei e a fiscalização sobre esse produto que é extremamente prejudicial à saúde. Os deputados querem que o projeto seja apresentado em plenário para votação de todos os parlamentares na sessão desta quarta-feira. Estamos num esforço concentrado aqui na Assembleia Legislativa, com compreensão principalmente do presidente da Casa, o deputado Álvaro Porto. Se as outras comissões não puderem se reunir em tempo hábil, darão esse parecer em plenário. Vamos assim oferecer à sociedade pernambucana o primeiro projeto no Brasil que vai tratar desse tema tão importante, que é combater, que é enfrentar a adulteração de bebidas alcoólicas com metanol, que tem levado pessoas a perderem vidas e ficarem ceifadas para o resto das suas vidas, aqueles que sobreviverem. Agora é meio-dia, 23 minutos. Mudando de assunto, a gente vai falar sobre uma doença bastante conhecida pelos pecuaristas, a raiva animal. Aqui em Pernambuco, 10 casos de raiva em herbívoros foram confirmados e 4 estão em investigação, pessoal. A nossa equipe preparou uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver? Isolamento, mudança brusca de comportamento, apatia, salivação excessiva. Esses são alguns sintomas da doença que é conhecida como raiva. Adoece quase todos os animais, mas em tipo específico pode acometer o gado e é transmitida pelo morcego. A Adagro tem intensificado as ações de controle da raiva dos herbívoros, visto que nós temos alguns casos acontecendo tanto na região do Agreste quanto na região do sertão do estado. A Adagro está sempre em estado de atenção. Nós não necessariamente estamos num estado de alerta porque até o momento nós temos 10 casos confirmados, tá? Mas é algo esperado. A raiva é uma doença endêmica no nosso estado, então nós já esperamos que alguns casos aconteçam, a média de 14 a 15 casos por ano, dentro de uma série histórica. Então a Adagro tem feito a intensificação dessas ações de que maneira?
A educação sanitária, né, que é o esclarecimento aos produtores por meio dos mais diversos tipos de veículos de comunicação, né, palestras educativas em escolas técnicas, em centros universitários e o dia a dia, né, o contato com o produtor, tanto dentro das propriedades rurais como nos nossos escritórios. Aqui no estado, até o começo da semana, 9 casos tinham sido confirmados. Agora, mais um entrou para a lista de contaminação por raiva em 7 municípios. Com isso, a Adagro faz um esquema de interdição da fazenda e de vigilância ativa, vacinando os animais também aos arredores. O mais arriscado é que a raiva é contagiosa e pode ser confundida com um engasgo. Com isso, muitos pecuaristas acabam por ter contato com os animais e se colocar em risco. A gente sempre recomenda aos produtores que, ao ver um animal com os principais sinais clínicos da raiva, que sejam eles, né? O animal geralmente ele vai tentar se isolar um pouco do rebanho, vai ficar com a salivação excessiva, tá? Então a gente diz que o animal fica babando. Esse animal ele pode ficar com um andar cambaleante, ou muitas vezes cair, né? Ficar lá caído, começar com movimentos de pedalagem e não conseguir mais se levantar, culminando no óbito. A gente sempre recomenda que, se você notar esse tipo de comportamento em algum dos seus animais, é importante notificar a Adagro, não tentar manipular esses animais, tá? Então notifica a Adagro vai até o local para fazer o acompanhamento desse caso e, assim que o animal for a óbito, realizar a coleta do material para envio para o laboratório e confirmação ou descarte do caso. A melhor forma de prevenir os casos é com a vacinação dos animais. Então a gente sempre recomenda que vacinem seus rebanhos, tá? Então todos os herbívoros de produção, como aqueles que foram citados anteriormente, né? Tanto os bovinos como os equinos, os jumentos, os muares, eles precisam ser vacinados anualmente a partir de 3 meses de vida, tá? Então vacina esses animais anualmente e fica atento a esses casos e notifica a Adagro qualquer caso suspeito. Sempre que nós tivermos um foco de raiva, um perímetro de 12 quilômetros ao redor daquele foco, a vacinação vai se tornar obrigatória. A vacinação contra a raiva ela é indicada, é recomendada, mas não é obrigatória no nosso estado. Porém, a partir do momento que nós tivermos um foco, as propriedades com animais susceptíveis, né, sejam os bovinos, os equinos, os caprinos, os pequenos ruminantes que estiverem ao redor daquele foco, vão precisar ser vacinados de maneira compulsória. Então, os técnicos da Adagro vão até o local, né, acompanhar essa vacinação, fazer o mapeamento de possíveis locais de abrigo dos morcegos hematófagos, né, que são os principais transmissores da raiva, então furnas, cavernas com morcegos, e fazer a educação sanitária desses produtores. Muito bem, hoje também é dia de falar sobre o direito do consumidor aqui no AB1 e a bronca dessa quarta-feira é bem séria, pessoal, porque um funcionário público recebeu uma proposta de empréstimo e depois descobriu que se tratava era de um golpe. E aí, hein? E agora? O que fazer, Gessé Acioli? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Pois é, imagina só, né? Daquelas mensagens que chegam, daquelas ligações também, de repente oferecendo aí benefícios, um empréstimo ali com vantagens, e de repente acontece que esse empréstimo, na realidade, era um golpe, né, para tratar de informações dessa pessoa. Seu Hermes é quem sofreu desse golpe e a gente vai conferir o que de fato aconteceu com ele agora. Ligaram para mim no WhatsApp, passando por representante da Futuro Previdência Privada, me oferecendo fazer uma portabilidade, no qual seria o valor, eu teria direito a um troco, no valor de R$ 15.400. Na verdade, elas me enganaram. No lugar de eu receber esse dinheiro, eles fizeram um empréstimo no valor de R$ 689,53. E eu já havia pago 61 parcelas de R$ 724, no qual eu já tinha pago 44 mil. No total, em média, R$ 108 mil eu estou perdendo nesse caso. E, além de fazer isso, a moça golpista, ela se passou pela gerente da empresa, fez uma videoconferência, dizendo que eu ia fazer uma foto facial, que era para liberar o boleto da portabilidade, e eu fizesse isso. Aí eu fiz a foto facial
e assinatura eletrônica, dando todos os poderes a eles a enganar, né? Pois é, situação que acontece corriqueiramente, né? A gente está sempre recebendo esse tipo de mensagem, de ligação. Para resolver essa situação, eu estou aqui com a advogada especialista no assunto, doutora Caroline Góes, que vai nos ajudar agora a entender, nesse caso, doutora, o que fazer. Boa tarde. Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto tão importante e tão costumeiro nos dias de hoje, que são os golpes bancários. No caso do senhor Hermes, a medida imediata que deve ser tomada é a comunicação ao banco, aos canais oficiais, para que o banco faça o bloqueio imediato do contrato. Logo em seguida, ele deve registrar um boletim de ocorrência relatando os fatos e prestar uma reclamação junto ao PROCON e ao Banco Central. Depois disso, é importante que ele busque um advogado especialista para que ele possa estar ingressando com uma ação para recuperar os valores perdidos, buscar a anulação do contrato e também uma indenização diante de todo o prejuízo, diante de todo o transtorno sofrido. É importante também, doutora, a gente reforçar a necessidade das pessoas tomarem cuidado com esse tipo de contrato assumido através de mensagem ou de ligação. É importantíssimo desconfiar de qualquer benefício fácil, dinheiro fácil. Não encaminhe fotos, não encaminhe mensagens ou reproduza QR Codes e assine documentos sem verificar a verdade por detrás daquilo. Hoje em dia, os golpistas estão cada dia mais sofisticados, então sempre desconfiem. Não existe vantagem fácil. É possível, através de uma ação, recuperar os valores, por exemplo, que ele acabou pagando, né, fazendo repasse para essa conta indevida? A boa notícia é que sim, é possível recuperar. Os tribunais têm entendido que, apesar de se tratar de uma fraude, a culpa não é só dos golpistas, é das instituições financeiras também, que têm o dever de agir com segurança, com responsabilidade em relação aos seus consumidores. Então, sim, é possível recuperar. O Código de Defesa do Consumidor está justamente aí para isso, para ajudar aqueles que são mais vulneráveis. Quando acontece, a minha conta ali é vinculada ao meu trabalho e aí eu empréstimo consignado, é possível que o meu empregador, por exemplo, ele possa fazer um bloqueio também para ajudar a facilitar a resolver o problema? Nesses casos, é importante agir de forma urgente, porque só através de uma decisão judicial que consegue-se bloquear esses descontos, porque boa parte dos casos o banco não resolve de imediato. É preciso de uma determinação judicial. Em alguns casos, os empregadores entendem a situação e mudam a conta que o empregado recebe o seu salário, mas em alguns outros casos não. Então, por isso que é importante agir com rapidez e buscar um advogado especialista na questão. Doutora Caroline Góes, muito obrigado pelas explicações de hoje. É isso, se você tem um caso assim como o seu Hermes, né, tem algum problema ali que está para resolver, precisa da ajuda de um especialista, é só mandar sua mensagem para o quadro Seu Direito através do nosso WhatsApp, DDD 81991988212, 991988212, e participa do quadro Seu Direito, Almir. Muito bem, Gessé, muito obrigado, hein? Daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos aqui no AB1. Agora a gente vai para o AB Esporte dessa quarta-feira. Matheus Antunes está chegando. Boa tarde para você, Matheus. Para começar, vamos de tênis de mesa hoje? Pois é, Almir, uma excelente tarde para você e também para todo mundo ligadinho no nosso AB1. A gente traz uma notícia bem legal sobre pernambucanos que representarão a seleção do estado no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. Dentre os 48 jogadores convocados e de Pernambuco, 14 são da equipe Fênix TT, lá de Gravatá, mas com sede aqui em Caruaru também. Mais legal ainda é saber que o clube tem pouco mais de um ano de fundação apenas e já está rendendo grandes frutos. Esses atletas vão representar as seleções pernambucanas na principal competição da modalidade no país. O evento acontecerá em Blumenau, em Santa Catarina, entre os dias 4 e 15 de dezembro. Os atletas disputam nas categorias Sub-15, ABSD, ABSF, Adulto, Veterano 40+, e ABSE. Essa matéria está completinha lá no teu GE Caruaru Região, inclusive com os nomes de todos os jogadores que participarão do torneio.
Quero parabenizar na figura do representante da comissão técnica do clube, o Ibrahim Pereira, por essa conquista e desejamos sorte para todos, Almir. Muito bem, muito boa sorte, claro que sim. Você falou aí na palavra conquista, então a gente vai seguir agora para o vôlei, porque tem uma turma cheia de conquistas também, só que tudo isso fruto de muita dedicação. Do contrário, não tem jeito, né, Matheus? Exatamente. Tem equipe se preparando para disputar o Campeonato Pernambucano de Vôlei, que começa hoje, inclusive. Mas toda equipe precisa olhar também com carinho para a base. Antes do profissional, as jogadoras têm um caminho que percorrem. Tem toda uma preparação, acompanhamento na melhora da modalidade que escolheram e também a vida em sociedade. A gente vai conhecer agora a história do Mandacaru Vôlei, que começou com um projeto social de jovens em situação de vulnerabilidade social até virar um clube que disputa campeonatos amadores e profissionais. A segunda maior preferência nacional no esporte, o voleibol, vem ganhando vários protagonistas em Caruaru. O Mandacaru ele começou com um projeto social, numa quadra de areia do Parque Municipal das Rendeiras, onde a gente tinha 5 atletas de projeto que tinha vulnerabilidade. Então esses atletas eles tinham o sonho de ser atletas profissionais, se tornar bons atletas aqui na cidade e fora também. O Mandacaru Vôlei é um projeto social que vem lá de 2013. Mas desde 2022 eles evoluíram e disputam agora campeonatos de liga amadora e profissional, inclusive gerando frutos que despontaram no cenário nacional. Uma coisa muito boa foi, meu pai sempre me falou que o esporte levava a gente para lugares que a gente nunca tinha ido para conhecer novos lugares. E eu achava, eu sempre acreditei que era mentira, até ir para Curitiba. E é uma experiência muito gratificante, com certeza, conhecer novos lugares através do esporte que eu amo. O campeonato que eu já joguei, assim, mais importante foi o Campeonato Brasileiro, eu joguei pelo esporte, fui vice-campeã lá em São Paulo e foi uma experiência muito boa. E eu espero ter experiências ainda melhores. Quando tu chegou no Campeonato Nacional, realmente tu viu que o nível aumentou? Muito. As meninas, elas são muito altas assim e a pessoa chega a se assusta, mas é um nível que a pessoa vê que é diferenciado. O Mandacaru Vôlei faz um trabalho com jovens atletas desde a iniciação esportiva até o alto rendimento, com treinos regulares, acompanhamento técnico e um foco especial na formação humana. Com eles, o objetivo é que cada atleta aprenda, evolua e acredite que o vôlei pode ser um caminho real. Bom, nossas categorias de base, hoje a gente conta com mais de 200 participantes. Então a gente tem do sub-13 até as categorias adultas. Então a gente tem 15 turmas no total participando desse projeto. A gente faz o acompanhamento também desses alunos nas escolas, como também algumas escolas são parceiras, então a gente consegue, através do voleibol, bolsas de estudos para que esses alunos tenham uma qualidade melhor de ensino e aí se tornar um cidadão melhor, conseguir entrar na faculdade e assim dar sequência na sua vida também. Agora, o treinador Keoma Tabosa tem motivos de sobra para sentir orgulho. As atletas Marina Jambo e Maíra Duarte já disputaram campeonatos nacionais, uma pelo Recife Vôlei e outra pelo esporte. Ambas são pontas, mas óbvio que existe preferência por posição. Já joguei a minha posição é ponteira, né? Eu jogo de ponteira, jogo de aposta às vezes, de líbero e eu já joguei de levantadora, mas não gosto muito. Meu objetivo é, com certeza, melhorar cada vez mais, evoluir, tanto como pessoa, como no esporte, porque eu acho que o esporte também proporciona isso pra gente, uma evolução tanto pessoal, como, coletiva, o seu trabalho em equipe, tudo isso o esporte ajuda. E meu objetivo é conseguir evoluir para me tornar profissional. E em pouco mais de uma década, o Clube Mandacaru já soma títulos nas categorias de base e no profissional, com histórico dos atletas que se destacaram em Pernambuco e fora do estado. Um reflexo direto do trabalho feito com paciência, disciplina e amor pelo esporte. O projeto, ao longo desse tempo todinho, já vem trazendo bons frutos. Então, a gente já tem campeões brasileiros, campeões estaduais, primeira atleta convocada de Caruaru para a seleção pernambucana. Isso é gratificante, né? Sinal que o trabalho está sendo bem feito. O Mandacaru Vôlei é o exemplo de que talento e dedicação podem sim transformar vidas e colocar Caruaru no mapa do vôlei nacional. A gente espera que essa mesma alegria e animação seja traduzida em quadra na cortada final de vitórias para essas jovens jogadoras. Muito legal a gente conferir a história dessas jovens. Obviamente o Mandacaru tem outros projetos também sociais. Tem a categoria adulta que vai disputar o Campeonato Pernambucano, hoje inclusive contra o Central Vôlei. A gente tem outras modalidades como basquete, futsal.
mas realmente é um projeto que começou lá atrás, em 2013, como projeto social e evoluiu. 2022 chegou se profissionalizando. Então, tá de parabéns essas meninas e aí a gente espera que gere cada vez mais frutos. E hoje, pessoal, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Só quero dar aqueles recadinhos nossos combinados com você acompanhando do outro lado da telinha. Hoje em dia, você sabe que pode ter todas as notícias na palma da sua mão, com o celular, ou ver pelo computador a qualquer momento e onde tiver. Então, te convido a acessar o nosso GE Caruaru e Região, teu portal de notícias sobre os esportes aqui, pertinho da gente. QR Code está na tela também para te ajudar a chegar lá mais rápido. Dá aquela moral, tamo junto, sei que tu vai gostar. E Almi, até amanhã, meu nobre. Até amanhã, meu amigo Matheus, valeu! Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai conferir uma reportagem especial em comemoração ao Dia do Professor, que é celebrado hoje. Aí tem mais mensagens, hein? Olha só. É uma missão linda, é prazeroso você pegar e você ensinar uma pessoa. Então, assim, é uma classe que eu vejo que ela merecia muito mais ser valorizada. A B1 de volta e a gente vai à redação para saber quais são os destaques do G1 Caruaru e Região, porque tem alteração no trânsito de Caruaru. Não é isso, Fábio Gomes? Boa tarde para você. É isso mesmo, Almi. Muito boa tarde para você, para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1. O pessoal que passou hoje de carro, de moto, ali próximo às ruas, próximos ao pátio de eventos, notou que houve ali uma interdição parcial. Aqui no G1 a gente explica que essa interdição foi por conta de uma obra, né, feita pela Prefeitura de Caruaru para corrigir alguma questão da tubulação de saneamento das ruas Manuel Surubim e também da rua João Tavares, no bairro Nossa Senhora das Dores. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras informou que essa troca faz parte de uma ação para melhorar, né, o fluxo do saneamento das ruas e ela provocou algumas mudanças no trânsito e interdição parcial dessas vias. A previsão é que essas obras durem o dia todo. De acordo com a autarquia, um mapa foi divulgado orientando, né, os condutores. O pessoal que está acompanhando a gente nesse momento consegue acompanhar na tela também esse mapa orientando, né, quais são as ruas que os condutores devem seguir. Os veículos que vêm da rua João Tavares, sentido o bairro do Salgado, eles serão direcionados à esquerda na rua Evaristo da Veiga e em seguida à direita novamente na rua Raimundo de Moraes. Já com relação aos veículos que vêm da rua Aguinaldo Dias Vidal, sentido rua Belmiro, eles serão desviados à frente na rua Filenon Bastos de Oliveira. E aí a MC também informou que alguns agentes de trânsito estão no local fazendo uma melhor orientação para os condutores que estão passando nessa via para melhorar o fluxo de trânsito nessa parte onde está acontecendo essas obras, Almi. Muito bem, Fábio, muito bem. No G1 também tem informações sobre uma decisão judicial lá em Garanhuns em relação ao concurso público, não é? É isso mesmo, Almi. Esse concurso público em questão é o concurso público da Guarda Municipal Feminina. Esse concurso ele vem tendo algumas ações públicas, né, que já foram movidas, inclusive, pelo Ministério Público de Pernambuco. A gente tem uma atualização desse caso porque o Tribunal de Justiça de Pernambuco anulou a homologação desse concurso. A homologação de um concurso é o ato administrativo oficial que encerra o certame. Essa decisão atende parcialmente à ação civil pública movida pelo Ministério Público de Pernambuco após a indicação de algumas irregularidades. Essa decisão ainda cabe um recurso. A homologação ela foi feita em junho do ano passado, antes da finalização do curso de formação dos candidatos que foram aprovados. Essa ação ela foi movida contra o Instituto de Apoio à Gestão Educacional, o IGEDUC, que é a banca organizadora desse certame, ao município e também ao prefeito Sivaldo Albino. O G1 teve acesso a essa sentença do TJPE e as 3 irregularidades citadas são a ausência de publicação da decisão referente a um recurso de impugnação ao edital feito por uma pessoa, uma aparente incompatibilidade entre o cronograma inicial previsto para o curso de formação e a carga horária mínima legal de 360 horas e também a homologação do resultado definitivo do concurso feito pelo chefe do Poder Executivo antes da conclusão desse curso de formação. Por meio de nota, a Prefeitura de Garanhuns disse que está providenciando um recurso de apelação dentro do prazo legal estabelecido e contestando essa anulação. E já a IGEDUC e o GEDUC, né, a banca organizadora, disse que está adotando as medidas cabíveis para interpor recursos nas instâncias superiores. E aí, para conferir mais detalhes sobre essa sentença e também como anda esse trâmite do concurso municipal da Guarda Feminina de Garanhuns, é só acessar o nosso portal G1 Caruaru e Região, Almi. É isso, vai lá e acessa o nosso portal de notícias. Fábio, muito obrigado pelos destaques de hoje. Bom trabalho, hein? Até amanhã.
Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente e até amanhã. Valeu, Fábio. 12:46. Amanhã é dia de abrir o nosso consultório, porque tem AB Saúde e nós vamos falar sobre a psoríase, uma doença crônica da pele que pode afetar mais de 5 bilhões de brasileiros. Já pensou? E você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 991988212. Participe! Uma doença que pode apresentar lesões na pele, com descamação, manchas secas, brancas e avermelhadas, além de inchaço e rigidez nas articulações. A psoríase pode afetar mais de 5 milhões de brasileiros e requer tratamento. Nesta quinta-feira, o AB1 vai falar sobre a doença no consultório do AB Saúde. Participe enviando sua pergunta para o WhatsApp 81991988212. É nesta quinta-feira, no seu AB1. Isso, então vamos seguindo porque aqui em Caruaru está acontecendo mais uma edição do FETEAG e tem apresentações gratuitas para o público. Então a gente vai voltar a conversar com o Gessé Ascioli para saber os detalhes desse festival tão importante. Conta tudo, Gessé. Pois é, Almir, estou voltando aqui para o pessoal de casa, um convite especial, né? A gente está num ambiente teatral, digamos assim. Estou aqui com o Fábio Pascoal, que é coordenador geral do FETEAG, né, o Festival aí de Teatro do Agreste, vai contar para a gente como é que está essa preparação toda, porque tem várias atividades para acontecer já a partir de hoje aqui em Caruaru. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos e todas. O festival começa oficialmente aqui em Caruaru hoje, né? Dia 15, estende-se até o dia 25, com ações nos teatros do Sesc, Estação, Normandia e aqui no Teatro Lício Neves. E aí a gente está aqui com o Mário, que faz parte de uma peça que vai ser apresentada aqui. Inclusive ele estava me contando, se não fosse Caruaru, não tinha essa peça. Conta que detalhe é esse e faz esse convite para a galera vir poder assistir aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa acompanhando. É verdade, se não fosse Caruaru, se não fosse o TEA, o FETEAG, essa peça não existiria. Foi o Teatro Lício Neves que nos abriu as portas em 2024 para que a gente pudesse criar esse trabalho num ambiente teatral, como você falou no início, com tudo que é necessário para criar. Então a gente é muito grato ao FETEAG por isso. E Fábio costuma dizer que a gente tem uma sede em Recife e uma sede em Caruaru. Caruaru sempre nos recebe de portas abertas. Então, a partir das 20 horas, tem peça por aqui. A partir das 20 horas, tem Édipo Rec aqui no Teatro Lício Neves. Os ingressos no Simpla já estão esgotados, mas é importante dizer que quem quiser assistir a peça, vem para cá. Aqui se consegue mais ingresso, aqui é igual Coração de Mãe, vai caber todo mundo. E a gente estava conversando durante a semana, inclusive, aqui durante as reportagens, Fábio, que é um festival com atividades diferenciadas, né? Digamos, um teatro que inclui o público, né? Exatamente. A preocupação grande do festival é exatamente isso, né? A gente também produzir, ocupando o elenco local aqui, para construir os espetáculos que são apresentados, né? Isso aconteceu lá na abertura, ali no lançamento em Recife, nos dias 9 e 10, e agora a gente está aqui em Caruaru, também ocupando a Normandia lá, com o espetáculo lindo, a cozinha pública. A gente convida todo mundo, ingressos gratuitos. Quem não conseguiu ingresso no Simpla pode vir, que vai entrar no teatro. E é só acessar as redes sociais para entender também como é que está a programação, porque a programação é vasta por vários dias. Sim, intensa, né? A gente tem uma programação para público infantil também, que acontece aqui. A gente atende as escolas da rede pública de Caruaru, então todo mundo esteja convidado. Muito obrigado, Fábio, Mário. Isso é o Festival de Teatro do Agreste, totalmente gratuito, imersivo, o teatro vivo, podemos dizer assim, Almir Villanova, essa programação começando aqui em Caruaru, como bem trouxe aqui essa turma boa. Então fica o convite aí para a turma de casa, totalmente gratuito. É isso, fica a dica, fica esse super convite para aproveitar o FETEAG em todos os momentos. Muito obrigado, viu, Gessé? E hoje, pessoal, é comemorado o Dia do Professor, uma data que marca a importância desse profissional que se dedica a apresentar conhecimentos que ficam para a nossa vida inteira. Os professores e as professoras são inesquecíveis mesmo, porque transformam profundamente a nossa caminhada. Olha só. Ele é aquele que, faça sol, faça chuva, lança as sementes ao solo, torcendo para que o terreno seja fértil. Ele planta e ajuda o Brasil a colher o futuro. Assim é o professor, que merece ser celebrado sempre e ainda mais nesta data.
Nesta ocasião especial, chegamos ao Centro Municipal de Educação Infantil, o CEMEI Justina de Freitas, no Rosanópolis, para ver uma história real, um exemplo concreto de quem se entrega pelo ensino diariamente, há 24 anos. A creche recebe todo dia 160 crianças e Valquíria é uma entre os 14 professores. Mas qual a motivação para se dedicar ao ensino e, nesse caso, o infantil? A educação infantil, ela é um espaço onde a gente recebe muito carinho. Então, a gente acolhe as crianças e as crianças nos acolhem. Então, é um espaço de afeto, de carinho, de entrega. É um espaço que nos enche de força no dia a dia. Então, a educação infantil é isso que me move, é vir para cá, é ser acolhida pelas crianças e acolhê-los. É uma relação de afeto e de carinho. Educar os pequenos e preparar uma base, que vai fazer a diferença na vida deles. O que faz a diferença na educação infantil é exatamente o mão na massa, é as crianças viverem as atividades como forma de experimentar. Elas experimentam o que elas vivem e isso faz a diferença na educação infantil. De uma unidade de ensino para outra, e aqui a tecnologia permeia o processo de aprendizado. Os alunos sabem do valor de cada um que se dispõe a ajudar no crescimento. Eu acredito que assim, os professores eles são essenciais porque eles começam a nos moldar desde cedo, desde pequeno nos influenciando nas matérias, no nosso comportamento, na maneira de agir. Eu acho que é importante porque o professor já vem desde cedo. A professora Jéssica está nessa jornada há 10 anos. Ela fala dos desafios de educar em tempos modernos. O professor hoje em dia precisa se reinventar em sala de aula, visto que nós temos tantas plataformas digitais que muitas vezes conseguem ser muito mais atrativas do que uma sala de aula. Então, para o professor isso é um desafio muito grande, para atrair o aluno, fazer o aluno se envolver com o conteúdo e ter interesse de fato em estudar. E como dica, nós deixamos que os alunos não deem tanta atenção a plataformas digitais. Além de plataformas digitais, nós temos os professores que estão dispostos o tempo inteiro a tirar dúvida e buscar as plataformas digitais sim, porque são importantes, mas não que tomem o lugar de sala de aula e nem do professor. O ensino médio é mesmo esta ponte valiosa para o universo do ensino superior. E no ensino superior temos uma lupa mais próxima sobre várias carreiras. E ele contribui para uma delas, o professor de Direito Ítalo de Santana, da Faculdade Nova Roma. A responsabilidade é fazer com que esse aluno perceba a importância que ele vai ter dentro da sociedade, não só como um técnico, como um profissional, né, mas também do ponto de vista humano, da sua formação, que é que ele devolve para a transformação da sociedade. É pensar, de fato, esse aluno como alguém que tem a capacidade de melhorar a vida das pessoas a partir da sua atividade profissional, seja no direito, na arquitetura e urbanismo, qualquer um dos cursos que seja no ensino superior. Esta data também lança luz sobre aquele que acaba construindo cidades inteiras de conhecimento num trabalho gradativo, tijolo a tijolo. E muitas vezes o professor se põe em uma posição de humildade e de igualdade com aquele que ele ensina. A gente não só aprende com o professor, como o professor vem aprendendo no decorrer das aulas com a gente, com a turma, com a base do debate, do diálogo e a afinidade, aluno e professor. Dia do professor, daquele que semeia. A beleza da vida, eu acho que está na gente, de fato, tirar o conhecimento que a gente tem e poder perceber que outras pessoas, a partir do contato conosco e com a teoria ou com os assuntos que ele aprende, né, é poder levar e carregar um pouco daquele conhecimento, um pouco da gente e perceber que assim a gente contribui com a formação e com a sociedade. Ser professor é uma missão muito bonita, mas é uma missão muito desafiadora. Mas o significado é exatamente a gente colher os frutos. Talvez a gente não colha os frutos agora, mas quando a gente reencontra um aluno com 1 ano, 2, 3 anos, depois que ele passou por nossas mãos, é gratificante a gente ver o quanto esse aluno chegou tão longe, se eles alcançaram os objetivos que um dia eles disseram a gente, com brilho nos olhos, que tinham vontade de realizar. Isso é muito gratificante, acho que é a parte mais gratificante da profissão. Demais, né? E eu também sou filho de uma professora, então um beijo para ela e para todos os professores.
Daqui a pouquinho tem o Panorama CBN e aí a gente vai conversar com o doutor em educação, Agostinho Rosas. A gente vai falar sobre o papel do professor nesses tempos de tantos desafios na educação. O Panorama começa às 2h, na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira, hein? Desejando uma ótima tarde para você, para a família inteira. E a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, e até lá!